Hoje nós vamos falar sobre reações de apoio, condições de equilíbrio, definirmos o que seria hipostática, isostática e hiperestática e também iniciarmos o nosso trabalho no F2. Bom, primeiro vamos falar sobre os tipos de movimento que uma estrutura ela pode sofrer. Primeiro, uma estrutura ela pode se deslocar em relação ao eixo X, que seria na horizontal. A estrutura ela pode se deslocar na horizontal. Em segundo lugar, uma estrutura ela pode se deslocar na vertical, no sentido do eixo Y. Em terceiro, a estrutura ela pode sofrer giro, ela pode girar. Só que este giro, bom frisar, que no sentido do eixo X. Essa estrutura ela tende a girar no eixo X. Também existe o momento torsor, só que para esta aula só nos interessa esses três tipos de movimento, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e o giro da estrutura no eixo X. Agora que nós falamos sobre o movimento, um conceito importante é em relação aos tipos de apoio, que é em função aos movimentos que nós vimos. O primeiro tipo de apoio que nós temos é o chamado apoio articulado móvel ou apoio de primeiro gênero. O que seria esse apoio articulado móvel ou apoio de primeiro gênero? O apoio articulado móvel, ele vai permitir o deslocamento no eixo X, ele vai permitir o deslocamento horizontal e também vai permitir o giro da estrutura. Ele vai permitir dois movimentos e vai restringir o movimento em Y. Ele não vai permitir esse movimento vertical. Ou seja, ele só vai gerar apenas uma reação. Se ele gera apenas uma reação, ele vai ser um apoio de primeiro gênero. Por isso é chamado de apoio de primeiro gênero. Também é muito comum nós encontrarmos um apoio de primeiro gênero com este formato, certo? Nós podemos encontrar facilmente aí nas literaturas, nos livros de resistência dos materiais, teoria das estruturas, esses dois tipos de desenho, de demonstração de apoio de primeiro gênero. O segundo tipo de apoio, que é o apoio articulado fixo ou apoio de segundo gênero. O que vai acontecer? Ele vai permitir o giro da estrutura apenas. Ele só permite o giro da estrutura no eixo X. Ele não permite nem o deslocamento em X, nem na horizontal e nem o deslocamento em Y na vertical. Ou seja, ele vai gerar duas reações. Por isso, ele é chamado de apoio articulado fixo ou apoio de segundo gênero. E nós temos, por último, um terceiro tipo de apoio, que é o engastamento da estrutura, ou então o apoio de terceiro gênero, pois ele não vai permitir nem o movimento em X, nem o movimento em Y e nem o giro da estrutura. Ou seja, ele vai gerar três reações e por isso é chamado de engastamento ou apoio de terceiro gênero. Dito isso, agora nós vamos para definir o que seria hipostática, isostática e hiperestática. Nós vimos que existem três tipos de movimento, certo? Em X, horizontal, em Y, vertical e o giro da estrutura. Agora, vamos fazer um desenho, vamos supor uma viga. Uma viga que aqui nós vamos adotar como
um apoio de primeiro gênero. E aqui também um apoio de primeiro gênero. Vou até fazer este aqui diferente, porque ambos são apoios de primeiro gênero. Aqui nós temos uma reação, que nós vimos que o apoio de primeiro gênero gera uma reação. E neste lado aqui nós temos outro apoio de primeiro gênero. Agora vamos fazer a somatória. Uma reação mais outra reação, nós temos duas reações. Duas reações de movimento. Duas restrições de movimento. 2, claro, que é menor que 3. Se houver essa condição, 2 menor que 3, um número menor que 3, o número de reações menor que 3, nós chamamos essa estrutura de estrutura hipostática. Ok? Essa é uma estrutura hipostática porque o número de reações é menor do que a quantidade de movimentos que nós temos. 3 movimentos. Então, seria uma estrutura hipostática. Agora, o que seria uma estrutura isostática? Muito famosa na resistência dos materiais e teoria das estruturas. Supondo uma viga também com um apoio de primeiro gênero em uma das extremidades e na outra extremidade nós temos um apoio de segundo gênero. Aqui nós temos uma reação e aqui nós temos duas reações. Fazendo a somatória, nós temos ao total 3 reações. E com isso, nós igualamos as reações com o total de movimentos que nós temos. Ou seja, é uma estrutura isostática. Ok? Esse é o conceito de estrutura isostática. E por fim, nós temos a estrutura hiperestática. A estrutura hiperestática vai ser aquela que o número de reações vai ser maior do que 3. Por exemplo, uma viga em que aqui nós temos um apoio articulado fixo, gerando duas reações. E na outra extremidade nós também temos um apoio articulado fixo, também gerando duas reações. A somatória, 4 reações, e nós temos um número de reações maior do que a quantidade de movimentos, 3. Então nós temos uma estrutura hiperestática. Este é o conceito desses 3 termos muito importantes na resistência dos materiais. Agora vamos ao F2. O F2 eu apresentei para vocês na semana passada e eu apresentei o layout. Se você não viu, dá uma olhada na página do Estruturas e Fundações. E eu mostrei para vocês como é que é o layout e agora nós vamos partir e vamos fazer uma estrutura. Como eu disse para vocês no vídeo passado, eu gosto de trabalhar com fundo preto, ok? Também gosto de trabalhar com o grid, essas linhas de grade. Gosto de trabalhar com snap também, que aí os pontos aqui vão ficar precisos na hora de eu fazer um movimento. Então vamos fazer aqui uma viga. Lembrando que aqui esses pontos aqui estão espaçados a cada 1 metro em X e também a cada 1 metro em Y. Então eu vou lançar uma barra, é aqui que nós lançamos, Insert Member. Eu vou lançar uma barra aqui com 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. É só clicar no primeiro e no segundo ponto, dá o ESC e a sua estrutura ela está lançada. E agora, como que nós colocamos os apoios? Os apoios nós colocamos nessa opção aqui, ó, suporte
conditions. Nós colocamos aqui. Então nós clicamos aqui e clicamos também no nó, onde desejamos colocar o apoio. E aqui na parte lateral direita da tela vai aparecer as configurações para nós fazermos as condições, os tipos de apoio. Então vamos supor que eu quero colocar um apoio de segundo gênero aqui. Segundo gênero, nós lembramos que ele vai fixar apenas, o segundo gênero ele vai restringir na vertical e também na horizontal. Então nós fazemos isso aqui. Ele vai fixar em relação a X e vai fixar em relação a Y. Vai permitir apenas o giro da estrutura. Nós clicamos neste ícone aqui, aplicar, e ele vai aplicar um suporte aqui de segundo gênero. Nesta parte aqui eu quero colocar um apoio de primeiro gênero. Lembrando que o apoio de primeiro gênero ele vai permitir o deslocamento horizontal e também vai permitir o giro. Então eu vou deixar no eixo X livre, free, no eixo Y fixo e também vai permitir o giro da estrutura, free. Então nós vamos aplicar e aqui nós temos uma estrutura isostática lançada no F-Tool.